Ok, estamos de volta ao vivo aqui, com Frente a Frente, conversando com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, fazendo todas as revelações até agora e vai fazer ainda mais. A gente vai falar um pouco de política. Eu quero lhe perguntar sobre 2022. Já sei que você vai dizer, em parte, eu não sei como, mas sei que vai dizer. Que tá eu não sei com quais palavras. Com quais palavras, mas que está longe, que o momento agora é de pandemia, de combater a pandemia. E que naturalmente, enfim, não tem os nomes ainda, tem todos os nomes que estão postos aí, são legítimos de disputarem. O que eu quero saber é se a decisão para essa escolha, qual é o grau da sua intervenção nessa decisão, qual é o grau da sua importância nessa decisão do prefeito de Campina Grande, no grupo lá de Campina Grande. Você dará a palavra final, deixará todo mundo correr, ou você não vai entrar com essa, enfim, com essa postura? Qual é a posição de Bruno nessa escolha? Qual é o grau da importância dessa decisão nas suas mãos? Luiz, se eu fosse repetir, eu repetiria exatamente tudo que você acabou de dizer. Está longe, o momento é de pandemia, o momento... Tenho convicção que as pessoas de Campina e mais de 1 milhão de pessoas que dependem da cidade não querem que eu esteja dedicando minha energia agora ao período eleitoral. A gente está vivendo um momento difícil econômico, um momento difícil na pandemia, mas é natural e saudável que a política aconteça. Eu não sou daqueles que criminalizam a política. A boa política, aliás, ela é importante, ela precisa ser feita. As pessoas precisam estar incluídas e se interessar na boa política que, independente do momento que está sendo vivido, precisa acontecer. Isso aí é uma verdade incontestável. Quanto à minha participação no processo, não vou me fazer de rogado. Eu sei que não é Bruno, mas o prefeito de Campina é uma peça importante no processo. E se eu abrisse mão dessa importância ali dentro do processo de composição, eu acho que eu poderia correr o risco de menosprezar o potencial que a cidade tem. Não só o potencial eleitoral, mas o potencial de soma política, no debate político. E isso é fundamental. A questão é, até que ponto, essa foi a pergunta, até que ponto vai o nível de influência no processo? Eu sei me reconhecer, eu sei enxergar como é que eu posso dizer, o meu papel. Eu não acho que devo cumprir um papel de controlador do processo. Eu devo cumprir um papel de articulador do processo. Ajudar a articular. Num primeiro momento, o que é que preciso fazer? Chancelar as pretensões. Acho que esse, enquanto um dos líderes que devem se sentar à mesa para a definição, porque quem é que senta à mesa? São os presidentes de partidos, são os pretensos candidatos, são os prefeitos, são os líderes, os deputados que vão sentar à mesa para dar voz, para opinar. E eu, naturalmente, serei ouvido. E o peso dessa opinião é considerável. Nós estamos falando, como eu acabei de dizer, da segunda maior cidade, de uma cidade politicamente coesa, que costuma votar de maneira conjunta, coesa, o que é importante, é saudável para a gente, inclusive. Mas o meu papel no PSD, nós temos a pré-candidatura do ex-prefeito Romero, de estimular Romero, de chancelar a pré-candidatura. No PSDB, que é um partido aliado, o deputado Pedro tem feito falas recorrentes quanto à pretensão de disputa. Importante também, até porque eu acho que são perfis diferentes, mas são complementares. O Romero tem um perfil mais do político de rua, do cara que foi vereador, que está ali na base. Pedro tem um outro perfil, que é um perfil mais técnico, que é alguém que tem, até pelo fato de ser professor, tem uma construção, como é que eu posso dizer assim, conceitual importante, que ajuda a elevar o nível do debate. Acho que esses... Vou voltar a dizer Você não citou a senadora Daniela Ribeiro, do Progressista. Bem, eu citei dois. Se eu pudesse citar, tem o próprio ex-senador Cássio, tem outros nomes, exemplo da deputada Daniela, ou do deputado Aguinaldo, que também... lembrando que a composição não gira em torno apenas do governo. Tem governo,
vice-governadoria, Senado, uma vaga de Senado. Acho que dá pra e compor. esses nomes estarão compondo, né? A gente torcendo que esses partidos que estiveram no arco das oposições, PSD, PSDB, o PSC, PP, torcendo que eles permaneçam no arco de O oposição. que é que você diz a Cássio Cunha Lima? Que ele deve voltar para a política nessa eleição agora de 2022? Você já disse isso a ele? Ou você pensa isso? Luiz, eu costumo muito respeitar o posicionamento individual. É natural que, ao expor a minha opinião, né, pessoalmente, eu estimule alguns amigos a participarem dos processos. E já ouvi do senador Cássio, do ex-senador Cássio, em diversos momentos, que está vivendo um momento familiar importante, que está vivendo um momento pessoal importante de consolidação de projetos, mas é natural, até pelo vácuo de lideranças que o Estado enfrenta hoje, tanto no governo quanto na oposição. Você não tem grandes nomes, você não tem grandes líderes que representem esses processos, é natural que o nome dele seja Mas você ventilado. defende isso aí? Esse encontro que a gente viu a imagem aí, isso foi quando esse encontro aí? Na véspera de tomar posse. Certo, já foi. Mas a gente estava com a imagem aí, Janel, pode até devolver aí. Já estão com Isso, máscara, foi lá estão nesse no momento aí. Na véspera de você tomar posse na véspera prefeitura. da posse, dia 31, 30 de dezembro. Tá, mas essa é a posição que o ex-senador Cássio apresenta. Mas o que é que você, como prefeito de Campinas, como olhando... Eu acho que ele deve estar no processo. Você acha que ele deve estar no processo? Eu acho que ele deve estar no processo. E você disse isso a ele? Já. Inclusive, pela importância, 3 vezes prefeito, 2 vezes governador, senador, eu acho que ele deve estar. Você apontou o cargo? Não. Para Não, governador, para... Quem sou eu, né, para determinar? Mais uma vez, eu não acho que o meu papel seja de controlador do processo. Mas, prefeito, você disse uma coisa, você disse uma palavra aí. Minha palavra, eu quero admitir, não vou fazer aqui uma fantasia, mas eu quero admitir que minha palavra terá peso, né, que minha posição terá peso, que é o peso de Campina Grande, de prefeito de Campina e tudo. Isso lhe coloca, isso lhe transfere uma responsabilidade muito grande. De alguma forma, em algum momento, esse peso que lhe é colocado sobre os ombros será cobrado para dizer, sim, prefeito, e aí? Temos aqui 2 ou 3 nomes querendo a mesma coisa. Na sua cabeça, quais são os critérios que você pretende adotar aí para poder usar esse peso sem sair, enfim, sem ser Pilatos, né, nessa história? Certamente você já ouviu uma expressão, é uma expressão idiomática que se usa muito. O pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Aquilo que serviu para mim, lembre, eu fui pré-candidato junto com outros pré-candidatos. E aquilo que eu defendia que servisse para mim, eu acho que deve servir também para os demais. O que é? São 2 análises muito práticas. Uma análise quantitativa, até porque no frigir dos ovos e no final das contas, o que ganha a eleição é voto. Segunda análise, uma análise qualitativa, a análise subjetiva do perfil do candidato. O que foi que me ajudou a ser escolhido candidato por diversos partidos, por um coletivo de pessoas que estavam ali? Porque talvez o meu perfil, qualitativamente falando, estivesse alinhado à expectativa das pessoas. Um perfil aliado, mas um perfil que tem opinião, uma pessoa, um jovem, que fui vereador, fui deputado, mas também tenho minha vida na iniciativa privada. Então, enfim, acho que são essas características que naquele momento de definição em 2020 foram importantes. E como eu acabei de dizer, o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Eu não tenho como agora trazer um ingrediente diferente daquilo que se viu para mim. Na mesa de debate para a construção da chapa de 2022, tem que se ter de forma muito objetiva. Primeiro, maturidade para se deixar a vaidade do lado de fora da sala, né? Todos os que vão participar, os líderes de partido, os pretensos candidatos, e entrar numa sala numa sala hipoteticamente falando, né? Para fazer a análise objetiva. Como é que está a intenção de voto? Quem foi que ao longo da pré-campanha conseguiu arregimentar mais pessoas para a defesa do seu nome?
quem foi que conseguiu comunicar melhor com as pessoas, quem foi que conseguiu apresentar propostas e perspectiva. Né? E, por outro lado, a análise do perfil qualitativo do candidato. Né? Porque você, às vezes, tem um excelente perfil que não tem... Eu me lembro de uma história, de uma anedota que se conta, de uma história que se conta quando foi se definir uma candidatura ao Senado aqui na Paraíba, quando o candidato na época foi Domício Gondim, há muitos anos atrás. Disse que um dizia, eu quero ser candidato. Aí outro fazia, esse tem voto, mas não tem condições de fazer a campanha. Aí o outro fazia, eu quero ser candidato. Esse tem condições, mas não tem voto. E ficava naquele negócio, tem que juntar os dois. Tem que ter a condição subjetiva, tem que ter um bom perfil e tem que ter também, na prática, capacidade de arregimentar voto. Eu acho que, e é justamente por isso que eu tenho feito uma fala, tanto interna quanto externa, já repeti isso na imprensa algumas vezes e faço questão até de reafirmar isso, que é a necessidade que esses que se colocam como candidatos, como pré-candidatos, de gastar sola de sapato, de gastar saliva, de andar, de comunicar, de conversar, porque uma coisa é você conversar com Campina, que tem uma característica, 70% das pessoas economicamente ativas de Campinas são do comércio e são da indústria. Aliás, são do comércio e da prestação de serviços. Outra coisa é você conversar com a população de João Pessoa, que tem uma realidade diferente, que tem prioridades diferentes. Outra coisa é conversar com quem está em Princesa Isabel, com quem está em Catolé do Rocha. São realidades diferentes e você precisa ter a capacidade de adaptar a sua conversa sem mudar a essência daquilo que você quer representar. Outra coisa, acho que passou a população, de um modo geral, tem dado sucessivas provas de que passou a época do candidato camaleão. Né? Que o político que muda de cor, muda de opinião com o sabor do vento. Hoje você pensa assim, amanhã você pensa assado. Eu acho que as pessoas têm exigido cada vez mais a manifestação das opiniões de cada candidato. Você é a favor disso ou contra isso? E assim você vai, não só nas pautas morais, mas de um modo geral, intervenção econômica. Você é a favor de uma intervenção maior, intervenção estatal maior ou intervenção menor? Porque isso, no final das contas, vai terminar respingando na atividade de cada governante. Eu, por exemplo, eu tenho uma concepção de que direitos como a liberdade de vir, direito à propriedade, à vida, são anteriores à formação do Estado. Então o Estado, o poder público de um modo geral, não tem poder, na minha opinião, de intervir nessas questões. Né? Ou tem um poder limitado, vamos dizer assim. Ele foi criado para proteger, na verdade, ele foi criado para proteger esses conceitos, os direitos naturais, como se chama. Outros já têm uma outra visão, que o Estado teria uma posição de tamanho poder que pode sim intervir no seu direito de propriedade facilmente, pode intervir no seu direito de liberdade. Né? E isso, num momento de pandemia como esse, traz qual resultado? Traz o resultado que eu, por exemplo, acho que precisa se ter uma liberdade controlada no momento de pandemia, com regulamentação, com fiscalização, enquanto, por exemplo, o governo do Estado, aqui o governador João, tem uma outra visão e tem uma perspectiva mais intervencionista. Acha que pode fechar, que pode abrir. Eu não acho que a população deva transferir para os políticos algo que não é deles, que é, por exemplo, o direito de dizer o que é essencial e o que não é. Eu quero pegar exatamente esse gancho para a gente ir fechando aqui e lhe perguntar sobre isso, sobre para 2022, para a montagem dessa discussão e dessa chapa. Você defende que a chapa seja uma chapa do presidente Jair Bolsonaro? Essa é uma pergunta. E a outra, governador João Azevedo, você tem alguma agenda com o governador João Azevedo aí montada, expectativa para isso? Não acho, primeiro, não acho que deva ser uma chapa do Palácio do Planalto. Não necessariamente, até porque a disputa é uma disputa de governo. Uma disputa de governo do Estado. A análise
disso não é uma disputa federal. Ninguém vai estar disputando aqui o governo federal. As pessoas estarão disputando aqui os cargos na Paraíba. E natural que cada um se manifeste, é natural que cada um diga quem apoia, quem deixa de apoiar, quem é a favor de quem, é contra quem, até para que o cidadão tenha o direito de escolher, baseado na realidade prática. Você é a favor disso, você é contra isso. Consiga distinguir quem é quem. Mas, na minha opinião, não faz sentido se ter uma determinação de cima para baixo, como se fosse uma determinação. É óbvio que, na minha visão, água e óleo não se misturam. Aí, eu, por exemplo, num palanque meu, eu não quero quem divija completamente do modo de pensar, do meu modo de governar. Até porque eu não vou votar, eu não serei inconsequente, nunca fui, perdi uma eleição, inclusive de deputado federal, que muitos apostavam que poderia ganhar, para não ser incoerente com relação àquilo que eu acredito, com aquilo que eu vivo. Não adianta eu dizer uma coisa e viver outra. E aí, justamente nesse sentido, é importante que as posições sejam demarcadas. E não dá para, por não ser uma chapa 100% governista, não dá para misturar alhos e bugalhos. As coisas precisam estar separadas. E quanto a... Qual foi a segunda pergunta? Governador João Azevedo, audiência, encontro... Não. Tivemos um encontro no mês de janeiro. Fui convocado, fui chamado pelo governador João Azevedo para vir aqui. Acho que quebrando um jejum de muitos anos, inclusive. Fazia muito tempo que um prefeito de Campina não pisava os pés no Palácio da Redenção. Mas vim aqui, deixei o ex-vice-governador e ex-deputado Raimundo Asfora, falecido na década de 80, costumava dizer que pedido é feio para quem nega e não para quem faz. Então, o meu papel enquanto prefeito de Campina, de cidades que ficam com 5% do bolo arrecadatório, 70% na União, 25% com os estados, os municípios têm 5%, meu papel é de pedir, é de bater na porta, de apresentar os projetos. Mas até pelo momento que nós vivenciamos agora, nesses 3, 4 primeiros meses, em que o foco maior esteve no combate à pandemia, eu ainda não pedi audiência ao governo, mas passado esse momento mais crítico, de posse dos nossos projetos, vou pedir audiência ao presidente da República, vou continuar em contato com os ministros. Nesses próximos dias devo ter agenda em Brasília. Vou também pedir audiência ao governo, sobretudo pela importância econômica, a importância política, geográfica que Campina tem. Não dá para a gente ficar satisfeito, não dá para cruzar os braços diante do fato de que há mais de 10 anos Campina não tem um único convênio assinado com o governo do estado da Paraíba. A Paraíba tem 223 municípios. Na verdade, são 223 menos Campina. Porque se há 10 anos um único convênio não é assinado entre o governo do estado e o município de Campina Grande, na prática é como se Campina estivesse fora do mapa político-administrativo do estado. É como se a gente não tivesse inserido na mesma Paraíba. E isso não pode funcionar, não pode ser assim. Lagoa Seca, vamos supor que receba, Queimadas recebe, outras cidades ali no entorno fazem convênios, trocam recursos com o governo e a gente não. Você não ficou satisfeito com os anúncios das obras que o governo anunciou e umas que tem prometido lá para Campina? Na verdade, nesse pacote que foi anunciado, só foi anunciado uma obra para Campina, que já havia sido anunciada outras 2 ou 3 vezes. Então é um reanúncio, que é a continuação daquilo que o campinense conhece como Alça Leste, que vem da BR-230, cortando a cidade em direção à abertura do agreste que leva para o Brejo, na cidade de Lagoa Seca. A partir, até onde o prefeito Romero fez, o ex-prefeito Romero fez, é município de Campina. Um pouco mais à frente já limita com Lagoa Seca e Campina perde a competência constitucional de executar a obra nesse perímetro. O governo do estado se propôs fazer essa continuação, é uma obra importante, não vou deixar de reconhecer, mas não dá para
a gente achar que ela é bastante, que ela basta, que isso é suficiente. É porque é uma obra, acredito que orçada em 17, 18 milhões de reais, e só no mês de fevereiro Campina contribuiu com a cota de ICMS com 19 milhões de reais. Então, essa obra seria o equivalente mais ou menos a um mês do que a cidade contribui de ICMS. É importante? É. É o suficiente? Não. Respeitando a importância econômica e a importância geográfica e política que a cidade tem, ela precisa naturalmente de investimentos que apontem para o desenvolvimento. A prova é, agora mais cedo eu estava reunido com algumas pessoas planejando umas ações para a cidade e constatei um fato. Na década de 70, mais precisamente em 75, Campina tinha 200 mil habitantes. Hoje nós temos 400. Dobrou nesses anos. Mas desde a década de 90, que nós tínhamos 380, 390 mil habitantes. Então houve um salto muito grande na década de 70, 80, 90. Depois a cidade passou a ter um crescimento mais linear. E a que isso se deve? Nós passamos a não ter mais grandes investimentos, salvo agora o Aloysio Campos, que teve uma contribuição conjunta do ex-prefeito Romero, do ex-ministro Aguinaldo, que estava ali da frente da pasta de cidades, que foi importante aquele momento, aquela obra. Mas fora isso, você não tem mais grandes investimentos na cidade. Durante 4 governos do PT, nós não tivemos grandes investimentos, salvo o Aloysio Campos. E agora, nesses últimos anos, também aí há praticamente 10, 12 anos, também o governo do estado não faz mais grandes investimentos na cidade. Então, ou a gente aproveita esse momento e ao longo de 156 anos de história, uma das coisas que fizeram com que Campinas se destacasse foi a resiliência, a capacidade de adaptação diante das dificuldades. A dificuldade vem, a crise vem, a gente se adapta e sai mais forte. Esse é um momento, eu acho que é um ponto de inflexão. O que vai ser feito daqui por diante tem a capacidade de fazer e de nos expor a um crescimento exponencial ou a uma queda exponencial. E eu estou trabalhando para que seja um crescimento exponencial. Nós estamos contratando consultoria internacional, KPMG, Ernst Young, para fazer a exploração do potencial de Campina, plano econômico para a exploração da nossa vocação de centro de distribuição. Campina é um entreposto comercial, surgiu por conta disso. Nós estamos vivendo um momento do comércio diferente, onde você compra algo pela internet, com 2 dias você chega em casa. Então, se a gente está praticamente equidistante de João Pessoa, de Natal, de Recife, do interior do Nordeste, nós estamos próximos de capitais importantes como Fortaleza, como, enfim, Maceió, é tudo muito perto de Campina. Então a gente tem naturalmente, pela posição geográfica, uma vocação para centros de distribuição. Campina ser um grande centro de distribuição, um celeiro aí para o Nordeste brasileiro. Então vamos explorar isso, aproveitar o momento de dificuldade para fazer com que a gente atenda à demanda. Dizem que no tempo das revoltas, das revoluções aqui no Brasil imperial, Campinas se destacava porque enquanto 2 cidades brigavam, a gente fornecia canhão e pólvora para os 2 lados. Então, se a gente faz isso, se a gente tem essa capacidade, esse empreendedorismo, é aproveitar um instante de dificuldade para vencer essas dificuldades com criatividade. Tá aí. Prefeito Bruno Cunha Lima, de Campina Grande, queria agradecer sua participação aqui no Frente a Frente, desejar boa sorte aí no trabalho. É isso, Luiz. Eu que agradeço o convite. Já nem fui ainda e já estou dizendo que quero voltar. Então vamos manter aí pelo menos uma agenda frequente de visita. Estou sempre à disposição para prestar esclarecimento, emitir opinião e, sobretudo, trazer informação para o cidadão paraibano, em especial para o cidadão campinense. Quero agradecer o convite a você, a João, ao Sistema Arapuã, sobretudo a Deus. E registrar aí a presença da primeira-dama de Campina Grande, Marcos Alfredo e a equipe toda aí do prefeito Bruno Cunha Lima. Obrigado aí pela presença de vocês também aqui no estúdio. A você o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.